Olá, povo de Deus, terça-feira, 16 de maio de 2023, sexta semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 16, de 22 a 34 e João 16, de 5 a 11. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparando-lhes um jantar. E alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Como nos diz José Comblan, os magistrados romanos mostram aqui uma atitude lamentável. Em vez de submeter os acusados a juízo, colaboram com a multidão e começam a açoitá-los publicamente sem nenhuma forma de processo. Onde ficou a famosa equidade romana, que os romanos se jactavam de ser o povo que respeitava a igualdade dos seus cidadãos? Como sempre, o direito protege somente os poderosos. Os fracos estão entregues a todo tipo de arbitrariedades. Quando lemos o nosso texto de hoje, ficamos admirados com o excesso de medidas de segurança na prisão dos missionários. Esse é um sinal de que algo extraordinário vai acontecer. Valoriza ainda mais a libertação deles. Outra admiração nos causa a conversão do carcereiro, que foi da água para o vinho. Seguramente, com sua atitude, ele se transformou também num alvo das perseguições. Mas ele queria mesmo era ser salvo. Porém, ainda é importante observar que nenhum dos prisioneiros saiu, depois de terem suas cadeias quebradas. Isso mostra que o acento não está tanto na libertação deles, mas muito mais no poder de Deus que os liberta. A iniciação cristã do carcereiro foi também algo admirável pela rapidez em que se deu. Logo se converte, ouve a palavra de Deus anunciada pelos apóstolos e se convence, a tal ponto que pôde ser batizado. Todo esse processo culmina com uma grande festa, um jantar onde a alegria é plena e profunda. A comunidade de mesa, tão vigiada e fiscalizada pelos judeus, não é problema para Paulo.
O relato da conversão do carcereiro se torna paradigma das demais conversões provocadas pelo anúncio do querigma. João 16, 5-11. Disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, o Paráclito. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Jesus continua preparando os seus discípulos para a sua despedida. A reação deles é profundamente compreensível. Já não perguntam mais nada e se entregam à tristeza. Até onde eles conseguem entender as palavras de Cristo, não é suficiente para manter calmos seus corações. Jesus sabe disso perfeitamente. Então, Jesus quer convencê-los que é bom que ele vá. Se ele não saísse do mundo, o Espírito não nos poderia ensinar o sentido da obra dele, levada a termo na morte, por amor. Só quando, por causa dessa obra, ele estiver na glória do Pai, poderá enviar o Paráclito, o defensor. E quando vier, ele se transformará de defensor dos fiéis em acusador do mundo. Mostrará em que consiste o pecado, em não terem acreditado em Jesus. Mostrará em que consiste a justiça, em Jesus ir ao Pai para ser glorificado, de modo que o mundo não mais o verá. Mostrará onde está a justiça, quem está com razão no processo. O chefe deste mundo já está condenado. O que fica claro em nosso texto de hoje, que o Espírito, o Paráclito, não se choca com a mensagem de Jesus, mas, pelo contrário, vai torná-la ainda mais acessível a todos. Portanto, todo cuidado é pouco quando se tenta falar do Espírito Santo, pois há espiritualidades que apresentam um espírito que passa-nos a impressão de que é alguém totalmente separado de Jesus. Inclusive, houve quem afirmasse uma heresia, dizendo que o primeiro testamento foi o tempo do Pai, o segundo testamento foi o tempo do Filho, e agora é o tempo do Espírito Santo. Isso é falso e contrário à doutrina da Santíssima Trindade, que afirma que as três pessoas sempre estiveram juntas e unidas. Portanto, quando invocamos o Espírito Santo, sabemos que ele vem acompanhado do Pai e do Filho, pois é ele que nos esclarece o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Um beijo no seu coração.